vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro, coordenador de inglês aqui na Secretaria de Educação da cidade de Paudalho. Estou muito feliz, mais uma vez, de voltar aqui para a gente construir um conhecimento sobre a língua inglesa. E na aula de inglês de hoje, que é voltada para os alunos do 8º ano, atenção galerinha, nós vamos aprender um pouco sobre um assunto que, para quem assiste jornal, eu sei que não são todos, mas para quem assiste jornal, vê que é uma área interessante. E talvez você não saiba o porquê que essa parte existe no jornal. E a gente vai entender sobre isso hoje, tá bom? Então, os conteúdos da nossa aula são dois. O primeiro conteúdo chama-se Weather Forecast Bulletin. Significa boletim de previsão do tempo, tá bom? E um outro assunto que a gente vai aprender, um outro conteúdo, é o Listening Comprehension Exercise, que significa o exercício de compreensão através do ouvir, tá bom? Através da audição. Então, hoje a gente tem por intenção construir o sentido global de vários textos orais, relacionando suas partes ao assunto principal e às informações relevantes. A gente vai ver muita coisa, e eu sei que desse muita coisa que a gente vai aprender, muito dificilmente a gente consiga captar tudo, mas a gente vai pegar pelo menos o que é principal e o que é mais relevante, ok? Então, o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem agora? O que significa isso? Chama Weather Icons. Ícones de tempo, de clima, tá bom? Então a gente está vendo nuvens, a gente está vendo algo relacionado à neve, que é difícil para a gente entender que é neve, porque a gente não tem neve aqui, né? Mas lembra de Frozen, vai no Let It Go que vai dar certo. E a gente está vendo aqui também um sol, né? E nuvens com chuvas, tá certo? A gente vai aprender já já cada uma dessas pronúncias, dessas imagens. Fica aqui comigo que vai dar certo. Então vamos lá. A pergunta para como está o clima hoje é What's the weather like? What's the weather like? Quando o meu aluno tenta, e isso é muito normal e natural, traduzir tudo ao pé da letra, ele vai encontrar nessa frase a palavra like e vai lembrar de gostar. E ele vai dizer, oxe, professor, what's the weather like? Como o tempo gosta, o que frase é essa que não está encaixando? É que a gente cisma em traduzir tudo ao pezinho da letra com o dicionário, é a ferramenta que a gente tem, mas a gente tem expressões que significam, que tem um outro significado, e eu venho trazer isso para vocês hoje, justamente porque não é culpa de vocês, né? Então, what's the weather like? Como está o clima hoje? Como está o tempo hoje? Vamos usar a palavra tempo. Tempo a gente tem time, que vocês conhecem, né? Mas para essa situação a gente usa weather, ok? Então, like é o verbo gostar, como vocês conhecem. I like you, eu gosto de você. Mas também é a preposição como. Então, nessa estrutura que vocês estão vendo aqui, what, lembra de what? What, mais verbo to be, mais sujeito, mais like, significa como é, ou como está algo, ou como está alguém, ok? Vamos a alguns exemplos. What's the weather like? Como está o clima hoje? Tem uma interrogaçãozinha aqui. Perdoe. It's hot and sunny. Está quente e ensolarado. Essas expressões a gente vai, ao longo dessa aula, pegando todas elas, e vai ter uma hora que eu vou listá-las e vou falar pausadamente para que você em casa consiga também fazer a sua repetição, ok? Repetindo. What's the weather like? Como está o tempo hoje? Respondendo. It's hot and sunny. Ou seja, está quente e ensolarado. What's your English teacher like? Como está o seu professor de inglês? Nem sabe, né? Nem mandou uma mensagenzinha por coisa de professor, saudade. Pois bem. Como é o seu professor de inglês? Como está? Você não sabe como está, mas você sabe como é. Lembra que o verbo to be é ser ou estar? Então vamos lá. Digamos que o seu professor de inglês
seja um cara legal e educado. Então você responde assim, olhando para mim, é claro, brincadeira. He's very nice and polite. Ele é muito legal e educado. Mas se você lembrou de mim, tá de parabéns também, viu? Vamos para outras expressões. Ô professor, então se eu digo what is weather like? What is the weather like? Sorry. Eu poderia usar how, que how é como, né? Eu aprendi que how é como um pronome interrogativo. What é um pronome interrogativo, how é um pronome interrogativo. Por que eu não posso usar how aqui? Poder, você pode. Né? É um outro tema, não está errado. Só que quando eu uso a expressão how is the weather, eu estou falando de uma maneira, uma opinião pessoal, sabe? Tá bom, tá ruim, tá péssimo. Por exemplo, acompanhe comigo a frase abaixo. How is the weather there? Como está o tempo aí? Oh, it's miserable. It rained all day. Significa, oh, está miserável, está péssimo. Choveu o dia todo. Foi a minha opinião. Para alguém, chover o dia todo não tem problema nenhum. Alguém que é agricultor, está no tempo de milho, se chove o dia todo, ele quer que chova mais uns 4, 5 dias inteiros. Né? Mas não para mim, que saio de casa com guarda-chuva. Então, quando eu uso a expressão how, quando eu uso o pronome interrogativo how, eu trato de uma opinião mais pessoal, ok? É o que eu penso sobre esse assunto. Então, voltando ao like. What's the weather like? A estrutura what's the weather like é mais uma descrição do tempo mesmo. Tá quente, tá frio, tá chuvoso, tá nublado. Vamos aprender um pouco sobre esse vocabulário agora. Acompanhe comigo as palavras abaixo. Ensolarado eu digo sunny. Sunny. Tá ventoso. Aqui, ó. Eu digo fog. Fog. Está chovendo, abaixo de sunny. Rainy. E aqui eu lembro de uma coisa horrível. Eu tinha, acho que nem 20 anos, eu fui a uma festa de casamento. E lá tocaram várias canções, né? E eu estava com uma aluna de terceiro ano, entre outros amigos, ao lado. E a gente assim se divertia, dançava um pouco. Daqui a pouco, entre uma música e outra, tocou uma música. E ela, eu não me lembro o início da música, mas o refrão dela cantava assim: It's raining man, aleluia, it's raining man. E a gente tudo dançando, daqui a pouco eu: It's raining what? Pera aí, minha gente. Aí no que eu parei para pensar, a minha aluna disse assim: o professor cansou. Eu disse: It's raining man? Não, vou dançar isso mais não. Por que que tá dizendo? Tá dizendo que tá chovendo homem, eu vou dançar isso para quê? Tô fora, parei, morguei na hora. Aí é que ela se descabelou de dançar. Então eu vou dançar bem muito. Gente do céu. Então, se você não sabe as traduções de algumas coisas, pode te atrapalhar em outras situações. É melhor aumentar o seu vocabulário já de agora. It's cloudy. Cloudy é nublado. Partly cloudy. Parcialmente nublado. Snowy. Snow significa neve. Snowy está nevoso. A gente não entende essa palavra aqui porque no Brasil é calor, verão, quentura e mormaço, né? Mas imagina ter neve no Brasil. Meu sonho é ver neve. Mas existe, tá bom? Snowy. Windy. Windy também é vento, dá essa ideia de... E storm. Storm é tempestade. Lembra de uma expressãozinha em inglês muito famosa chamada brainstorm? Tempestades e ideias. Ok. Lembra aí de storm. Adiante. Vamos falar agora um pouco sobre temperatura. Temperatura relaciona com o clima, mas tem suas diferenças. Então vamos lá. Observe esse GIF que está aqui. Boiling hot. Boiling hot. Como está o clima hoje? It's boiling hot. Ou seja, está criando bolhas, está borbulhando. Está muito quente, está fervendo. Tá? Então a gente usa essa expressão quando a coisa está Secretaria do Inferno mesmo, bem quente, bem
pesado, você está a ponto de desmaiar. Hot é quente, com aquele calorão, lembra de hot dog, que ninguém quer comer aquela salsicha fria. Então, hot dog é quente, suficientemente quente, tá bom? Calorão. Warm, ou melhor, warm. Deixa eu traduzir isso para vocês. Se eu digo warm, eu estou dizendo quente, mas é um quente agradável. Se eu digo a mesma pronúncia, basicamente a diferença de um A para um O, eu digo warm, eu estou dizendo minhoca. Então, presta bem atenção aqui, repete comigo. Warm. Essa entonação é bem decrescente, tá? Warm. É um quente, mas um quente agradável. Você está num dia frio e você sai de uma sala de um ar-condicionado e aquele quente que está ali está tranquilo para você, né? Ou então um dia que você quer tomar um banho de sol na praia e você quer ir para uma piscina, tá um quente legal, tá bom? É confortável. A gente tem cool, que você conhece por legal, né? Quando eu digo assim, what is weather like? Eu digo, it's cool today. Está friozinho hoje, está fresco hoje, está bacana. Se eu digo, it's cold today, eu estou dizendo que está frio. Realmente está frio. E existe uma outra palavra que ainda dá uma ideia, além desse cold, que é o chilly. Tá? Então, é um friozinho bem bacana. Agora a gente vai partir para um frio tenso, tá bom? Freezing or freezing cold é um frio pesadão, é um frio do caramba, congelando muito mesmo, tá tenso. Do jeito que vocês estão vendo aí esse gif da água borbulhando, imagina aí a água pedrada, tá bom? Então, it's freezing outside, está congelando lá fora. Então, são algumas informações sobre temperatura que eu queria trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E questões sobre temperatura também. Para perguntar sobre temperatura, é simples. Vamos só precisar de uma estrutura. Exemplo. What's the temperature? Temperature, tá bom? Lembra que as palavras em inglês, elas são da proparoxítona para lá. Por exemplo, a gente tem aqui vegetais em português, lá é vegetables. Lá o início, a acentuação gráfica é lá na frente das palavras, ok? Então, what's the temperature like out there? Como está a temperatura aí fora? It's around 30 degrees. It's around 30 degrees. Significa está por volta, around é ao redor, está por volta, está mais ou menos uns 30 graus. Só que, by the way, a propósito, a gente tem aqui uma diferença na medida de temperatura do Brasil para outros países. Estados Unidos, por exemplo, eles não usam graus Celsius, eles usam Fahrenheit. Então, se você está planejando viajar para os Estados Unidos e quando você vai ver o jornal, ou você vai ver um encarte, alguma coisa, e diz que a temperatura está 80 e não sei quanto, calma, não se assuste, que você não vai cozinhar onde você vai. Você só precisa converter. Por exemplo, 30 graus Celsius correspondem a 86 graus Fahrenheit. Então, você olha lá a reportagem, a moça disse que está 86 Fahrenheit. Minha nossa, eu vou cozinhar. Não, 86 lá, 30 aqui pra gente, tá bom? É só a questão da medida de tempo. Repitam comigo, Fahrenheit. Fahrenheit. Ok. Weather forecast. O que significa weather forecast? Antes de você ler as mensagens dessa lâmina, eu queria que você olhasse para esta imagem. Ela não está aqui à toa. Ela está aqui para poder aguçar na sua mente a parte que você vê essa moça no Jornal Nacional. Qual é a parte dela? Qual é a função dela no Jornal Nacional? É a previsão do tempo, e eu não sei que graça tem previsão no tempo. Você não sabe que graça tem, porque talvez você ainda não viajou. Mas se você se organiza para passar um final de semana na praia, você devia, no mínimo, observar a previsão do tempo para saber se o seu final de semana de praia vai ser chuvoso ou se vai ser ensolarado. Você iria para a praia se estivesse chovendo? É para isso que serve a previsão do tempo,
que a nossa querida Major Coutinho faz maravilhosamente bem. Então, weather forecast significa previsão do tempo. Averigue a previsão do tempo se você vai viajar, averigue para quando você vai viajar e para onde você vai viajar, para que você não tenha surpresas desagradáveis, ok? Como é que eu faço uma pergunta com a expressão previsão do tempo em inglês, professor? Muito simples. Preste atenção comigo e repita após mim. What's the weather forecast in New York? What's the weather forecast in New York? Como está a previsão do tempo em Nova York? E como é que eu respondo? It's just perfect, warm and sunny. Ok? Está simplesmente perfeita. Não muito quente, ensolarado, tudo tranquilo e calmo. Na maior das maravilhas. Então, vamos entender o que é a previsão do tempo na nossa vida diariamente, tá bom? Essa é uma das funções dessa aula de hoje. Observe uma imagem de um jornal de Chicago. É quase que um print, né? É uma informação da previsão do tempo que é passada lá em Chicago, tá bom? Nós temos aqui os dias da semana. Se você não lembra, a gente vai ler junto. Então, o Windy City 5 Days Forecast. É o 5º dia de previsão do tempo, tá certo? Para os dias que estão lá com ventania na cidade, no estado de Chicago, tá bom? Então vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. Lembra? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Repetindo. Monday. O que é que Monday está aí? Como é que nós estamos vendo? Monday está sunny. Ou seja, tem um sol. Eita, professor, 62. Calma, não faz mais medo. Nós já tiramos esse ranço. Fahrenheit é uma coisa, Celsius é outra coisa. Então, se a gente tinha 86 de Fahrenheit e estávamos em 30 de Celsius, e aqui nós estamos em 62 de Fahrenheit, deve estar ali perto dos 20 e poucos graus. Não faz medo. Tuesday, raining. Na terça-feira já vai chover um pouco, está chuvoso. Wednesday, que é a quarta-feira, está cloudy, ou seja, está nublado. A quinta-feira também, e na sexta-feira volta ao sol. Nós vamos agora assistir um vídeo da previsão do tempo no Jornal de Chicago. Eita lá, professor, a gente vai ouvir inglês agora? Vai. E vocês vão ver que não é tão difícil. Obviamente existem apresentadores e apresentadores, jornais e jornais, mas esse daqui está bem didático, não está tão distante da compreensão do listening de vocês e vai dar para a gente pegar e entender tudo aqui bem rapidinho, tá bom? Vamos se atentar àquilo que realmente interessa. Assistam comigo. 3, 2. Good afternoon. I'm Maria from Chicago News. Let's look at our weather for today. This morning it was cold and cloudy, but now it's beautiful outside. Right now it's 72 degrees, it's sunny, nice, and warm. Later tonight it will rain and the temperature will go down to 51 degrees. And there's more crazy weather coming this week. Let's look at our 5-day forecast. Tomorrow, Tuesday, it will be sunny and warm, 77 degrees tomorrow. Then on Wednesday, it will snow. The temperature will go down to 31 degrees, a pretty cold day. On Thursday, there will be a big storm. Be careful. It will rain a lot and it will be very windy. The temperature will be about 56 degrees. On Friday, it will be a little windy and a little cloudy. The temperature will be 67 degrees. And on Saturday, it will snow again. The temperature will be 32 degrees. Welcome to the crazy weather in Chicago. Again, I'm Maria from Chicago News. Thanks for watching.
and have a good week. Percebeu que o tempo em Chicago está totally crazy, hein? Um dia faz sol, o outro dia está nublado, o outro dia está com relâmpagos, outro dia está com uma chuva torrencial, ela até disse be careful, tenha cuidado, no outro dia faz sol. Tá um tanto louco. Mas, mais uma vez, trazendo para o seu dia a dia. Se você não assiste a previsão do tempo, ou não tem o costume de buscar informações sobre a previsão do tempo. Digamos que você está aqui com a sua bike. Preste bem atenção. You are going bike riding this weekend. Você vai andar de bicicleta neste final de semana. Ok. Which city do you choose? Qual é a cidade que você escolheu para andar de bicicleta? Você sairia lá se tivesse caindo uma tempestade? Então, a previsão do tempo faz parte do seu dia a dia para que você consiga planejar as suas ações, os seus atos, ok? Vamos agora para outras expressões. Eu trouxe para vocês uma imagem que na parte de baixo da imagem, bem pertinho ali no rodapé, nós temos as estações do ano. Por que eu trouxe as estações do ano? Porque geralmente as estações elas trazem um período. Quer dizer que no verão não chove? Não, não quer dizer. Mas no verão a predominância é do sol. Ok? Então é um período. Tudo pode acontecer quando se trata de temperatura, de previsão do tempo, de clima, mas as estações nos ajudam a entendermos aquilo que vai acontecer, ou a predominância do que vai acontecer em cada período, ok? Então vamos lá. Primeira palavra, a gente vai ler assim, tá bom? As 4 de cima, depois as 4 da segunda fileira, a gente vai acompanhar desse jeito. Repitam comigo. Hot. Hot. Hot quer dizer quente, vocês estão vendo aí o termômetro estourando, né? Raining. Rainy. Então, se rain significa chuva, é um substantivo. Quando eu ponho esse Y no final, eu estou transformando um substantivo num adjetivo, tá bom? Chuvoso, tá bem? Entendeu? Então, hot, rainy, warm. Warm. Cold. E aí, com as imagens, vocês já conseguem entender aquilo que a gente está abordando, né? Hot, quente, rainy, chuvoso, warm é aquele sol agradável, como a gente já viu, cold é frio. Snowy, ó o bonequinho de neve, tá tenso, viu? Storm, tempestade. Windy, ventania. Cloudy, nublado. Tornado, tem tornado de vento aí, melhor ir para casa. Agora uma diferença. Nós temos ice, que é gelo, e icy é gelado. Então preste bem atenção nas duas palavras, a diferença é que uma tem um E, outra tem um Y, mas gelo e gelado, aplicando nas frases, no contexto, elas têm diferença, ok? Lightning, está com relâmpagos aí. Clear, clear, o céu está limpo. E aí nós temos as estações do ano, repitam comigo também. Spring, como vocês estão vendo na imagem, Spring é a estação das flores. Então, primavera no Brasil, Summer, verão, Autumn ou Fall, outono, e Winter para inverno, ok? Bem, queridos, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. What have you learned today? O que você aprendeu hoje? A gente aprendeu a usar o vocabulário para falar sobre clima, sobre tempo. Nós aprendemos a ouvir e compreender algumas partes do boletim do tempo de maneira oral, porque aí eu falei, vocês repetiram, a gente assistiu um vídeo, ok? Isso era aquilo que eu preparei para a gente poder aprender. Na linha de chegada, eu queria te fazer uma pergunta hoje. What's the weather like where you are? What's the weather like where you are? Como está o clima onde você está?
E aí? Será que você sabe me responder? Responda essa pergunta utilizando o que você aprendeu nessa aula e a partir de hoje, use essa informação no seu dia a dia. Answer this question using what you learned in this class and use it in your day-to-day. Ok? Tem um exercíciozinho aqui, olha. Preste atenção. Chama exercise em inglês. É bem simples. É só para você completar com a imagem que você está vendo. Eu perguntei a você, what's the weather like where you are? Como está o clima onde você está? Para te ajudar, não é fininha não, viu? É só um exercício para te tornar bem to be able, bem capaz. Você pode responder, it's sunny today. Você pode responder, it's cloudy today. Você pode responder, it's raining today. E você pode responder, it's windy today. Seja lá como esteja o seu dia hoje, eu espero que você tenha um excelente dia. Até a próxima. Bye!